A meditação de hoje está em 1 Samuel 16:13, que diz assim: Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Entre a unção de Davi e o reinado, tem uma história a ser preparada. Às vezes você fica esperando Deus enviar alguém, mas esse alguém pode ser você. Deus tem um chamado na vida de Davi, mas isso não quer dizer, se ele não fizer nada, que o chamado vai acontecer. Ele tem que tomar posse da unção de Deus na vida dele. Você precisa tomar posse para o que Deus quer para a sua vida, e não o que você quer, porque os planos de Deus sempre serão maiores do que os seus. Davi não sonhava ser rei, mas era a vontade de Deus. Quando você toma posse disso, Deus te dá e paga a sua conta. Mas quando você não faz isso, Deus não dá e quem paga a conta é você. E o diabo vem cobrar. É melhor ser um vaso cheio da unção de Deus do que das impurezas. No nosso dia a dia nós desperdiçamos o nosso tempo na internet, vemos filmes, novelas e outros. E por isso ficamos sem tempo para meditar na palavra. Deus não envia ninguém vazio, só envia vasos cheios. Davi é ungido com um chifre cheio de azeite. O chifre significava poder, porque vaso o homem faz, mas chifre naquela época só Deus fazia. A palavra diz que primeiro foram fazer um sacrifício a Deus e depois foram receber a unção. Para ser chamado para a unção, primeiro tem que sacrificar. Para receber a unção, tem muitos, mas pouco para sacrificar. Deus sabe quem Ele escolhe, e o escolhido é o menor para ser grande diante dos homens. E chega o menor, Davi, trabalhador cheirando a ovelha, e foi ungido a rei. O Espírito Santo se apoderou de Davi, diz a palavra. Como o Espírito Santo dissesse: você agora é meu, não vou te largar nunca mais. Estarei sempre contigo. Davi foi ungido, mas não recebeu a coroa do rei, pois ele tinha que tomar posse da unção de Deus na sua vida. Isso é aproveitar as oportunidades que aparecem e se preparar para as grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Talvez isso que você está passando hoje é oportunidade de crescimento para a sua vida, mas você precisa se capacitar. Talvez esse degrau que você está achando difícil é o degrau que vai te levar à vitória. As pessoas acham que depois que você recebe a vitória, foi fácil, mas ninguém olha para a sua história. O que você passou para conquistar o que você tem hoje. Com Davi não foi diferente. Se você acha que hoje é difícil, imagine naquela época que o primogênito tinha todas as oportunidades e Davi era o caçula. Eram 8 irmãos e tinha 7 na frente dele. Mas Davi subiu os degraus e foi vitorioso. Mas a diferença dos outros, ele era escolhido de Deus para ser alguém. Se Deus tiver coisas grandes na sua vida, se prepare para enfrentar grandes batalhas, para subir grandes degraus. Davi não teve moleza. Ele teve que matar um leão para se tornar mais rápido, e o urso para ficar mais forte. Isso era Deus preparando ele, o transformando em um guerreiro melhor. Mas ninguém ficou sabendo. Às vezes é melhor que ninguém saiba do que você é capaz. Deixa isso só entre você e Deus. Eu aprendo que é no anonimato que nós vivemos as nossas grandes histórias com Deus. É quando ninguém está vendo que Deus vê verdadeiramente quem somos. Ele está sendo preparado para um grande desafio, de enfrentar o gigante Golias. Se Davi fosse olhar para o gigante, como muitos olham para os seus problemas, ele também ficaria com medo. Mas ele olhou de forma diferente. Ele viu que era impossível errar um alvo tão grande. Davi tinha que se preparar para ser o melhor rei, pois isso eram os planos de Deus para a sua vida. Está tudo contra ele. O exército de Israel tinha certeza que ele não ia vencer. Os filisteus tinham certeza que ele ia perder. E o gigante Golias tinha certeza que ele ia ganhar. Mas o único que estava confiante que Davi ia ganhar era ele mesmo, pois ele tinha tomado posse da unção de Deus na sua vida, e por isso ele seria vitorioso. Pois aquilo ali para Davi era mais uma batalha, que ele tinha que vencer para chegar verdadeiramente no motivo o qual ele tinha sido ungido. Ele se lembrou quando matou o leão e o urso, pois para os olhos humanos era impossível ser vencedor. Mas ele não estava indo de qualquer forma, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que o que vale não é o que faz agora,
mas o histórico da sua vida com Deus. Ele derrubou os gigantes com uma pedra, mas tinha 4 pedras de reservas. Tem gente que não tem reserva nenhuma. Você precisa tomar posse da sua vitória, mas tem que estar preparado para o que vem pela frente, pois numa guerra tudo pode acontecer. Bênção, deixa Deus te usar compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nunca se esqueça, toda honra, toda glória ao número 1, Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.